Muito bem, meus queridos, vamos aqui prosseguir então, falando de uma aula agora especial demais, hein? A Septuaginta. Vamos entender o porquê os apócrifos entraram dentro da Septuaginta. Foi intencional? Não foi intencional? Foi por um acidente? Vamos estudar isso então, ok? Então vem aí agora um estudo especial demais da Septuaginta. Então, a conquista da Palestina por Alexandre o Grande, e você já sabe que essa data, então, é por volta do ano 300, tá? Depois do Império Persa. Ocasionou, então, uma nova dispersão dos judeus por todo o Império Greco-Macedônico. Então, pelo ano 300 a.C., a colônia de judeus na cidade de Alexandria, Egito, era numerosa, forte e fluente. Diferente do cativeiro babilônico, agora Alexandre o Grande, ele não faz o que fez, por exemplo, Nabucodonosor. Leva os judeus cativos. Aqui no Império Greco-Macedônico, os judeus são dispersos aí por outras nações, mas têm liberdade de viver nesses lugares aí com uma certa, digamos assim, autonomia, tá? Então, morrendo Alexandre, seu domínio dividiu-se em quatro ramos. Está em Daniel, capítulo 11, na citação de quatro ventos, tá? Ficando o Egito sob a dinastia dos Ptolomeus. Então, com o advento da sinagoga, e é importante a gente frisar isso, tá? Com o advento da sinagoga, porque a sinagoga vai nascer praticamente na Babilônia. Exatamente, pela falta do templo. Então as sinagogas começam a surgir como pequenas congregações para leitura, meditação da lei, para o estudo e interpretação das escrituras, né? Então começou a ganhar uma certa importância sobre modo independente. Então em vários locais, em Jerusalém e outros locais, é possível ver muitas sinagogas antigas. Então ocupando o centro aí da vida religiosa judaica. Foi nessa época de propagação popular das escrituras que o rei Ptolomeu II, Filadélfo, rei do Egito, e aí temos o Templo dos Filadélfios, que está aqui, por volta do ano 284 a 247, grande amante das letras, ele preocupou-se em enriquecer a famosa biblioteca que seu pai havia fundado. Com este objetivo, então, muitos livros foram traduzidos para o grego. Você está entendendo agora aonde vai entrar a questão da Septuaginta. Ajustando aqui para vocês. Então, naturalmente, as escrituras sagradas do povo hebreu foram levadas em conta, apreciando-se também a grande importância que teria a tradução da Bíblia e de seus antepassados da Palestina para os judeus cuja língua vernácula era o grego. Então, portanto, ele mandou em 277 antes de Cristo traduzir a Torá para o grego em Alexandria, a partir da proposta de Demétrios Faleros, diretor da Biblioteca de Alexandria. Então, a ordem da tradução foi enviada a Eleazar, o sumo sacerdote. Segundo um relato de José, o historiador José, sumo sacerdote de Jerusalém, Eleazar enviou uma embaixada de 72 tradutores a Alexandria, com um valioso manuscrito do Velho Testamento, do qual traduziram o Pentateuco. Então, no começo, só o Pentateuco foi traduzido. A tradução continuou depois, não se completando senão no ano 150 a.C. Essa tradução que se conhece com o nome de Septuaginta, ou a chamada versão dos 70, por terem sido 70 em número redondo seus tradutores. Foi aceita pelo Sinédrio Judaico de Alexandria, mas não havendo tanto zelo ali como na Palestina e devido às tendências helenistas contemporâneas, os tradutores alexandrinos ou alexandrinos fizeram adições e alterações. Olha aqui, ó. E finalmente, 7 dos livros apócrifos foram acrescentados ao texto grego como apêndice do Velho Testamento.
Então, os estudiosos acham que foram unidos à Bíblia por serem guardados juntamente com os rolos de livros canônicos. E quando foram iniciados os codes, você já viu em bibliologia no básico, o codes nada mais é do que os livros todos costurados juntos, né? Você já viu alguns modelos, isto é, a escrituração com os rolos, né, da Bíblia inteira em um só volume. Então, alguns escribas copiaram certos rolos apócrifos juntamente com os rolos canônicos. Então, o que aconteceu, querido aluno? Na hora de fazer o Codes, então pegou os livros apócrifos com os canônicos judaico, Tanakh, Pentateuco, e foram costurados juntos, dando uma ideia de que eram aceitos, mas não foi bem assim. Então, todos esses livros, com exceção de Judite, Eclesiástico, Baruque, Primeiro Macabeus, estavam escritos em grego, sendo Baruque em hebraico e Tobias em aramaico. E a maioria deles foi escrita muitíssimos anos depois de o profeta Malaquias, o último dos profetas da dispensação antiga, escrever o livro que leva o seu nome. O que se pode concluir daí é que quando a Septuaginta era copiada, alguns livros não canônicos para os judeus também eram copiados. Isso também poderia ter ocorrido por ignorância quanto aos livros verdadeiramente canônicos. Então, pessoas não afeiçoadas ao judaísmo, ou mesmo desinteressadas em distinguir os livros canônicos dos não canônicos, tinham por igual valor todos os livros, então fossem eles originalmente recebidos como sagrados pelos judeus ou não. Mesmo aqueles que não tinham os demais livros judaicos como canônicos, certamente também copiavam esses livros, não por considerá-los sagrados, mas apenas para serem lidos. Porque não copiar livros antigos, né, e interessantes, ou porque não copiar livros tão antigos e interessantes? Então, quando foram fazer as cópias para o grego, não levou isso em consideração o que era apócrifo e o que não era. Não era essa a intenção. A intenção era fazer uma tradução desses livros antigos, né, e que eram interessantes. Só que acabou colocando junto com eles na tradução também os apócrifos. É daí que entra dentro da Septuaginta. Então não foi de forma assim intencional, mas também foi num descuido. Então esses livros, entretanto, têm a importância de refletir o estado do povo judeu, o caráter de sua vida intelectual e religiosa durante as várias épocas que representam, particularmente a do período chamado intertestamentário, o período interbíblico entre Malaquias e João Batista, de 400 anos. É talvez por essas razões que os tradutores os ajuntaram ao texto grego da Bíblia, mas os judeus da Palestina nunca os aceitaram no cânon dos seus livros sagrados. Então tá aí a breve introdução da Septuaginta, como aconteceu essa tradução, em que época aconteceu. Você viu aí que fizeram a tradução para o grego, diferente da Vulgata. Acabou entrando os livros apócrifos porque todos os livros antigos foram traduzidos juntamente. Então não havia como distinguir aquilo que era canônico e aquilo que não era. Mas você viu no finalzinho aí que os judeus da Palestina nunca aceitaram tais livros como livros sagrados, ok? Nós vamos continuar, é claro, na próxima aula falando sobre a Septuaginta.